A História da Igreja Cristã, Parte 2. Uma Igreja Dividida. Olá, eu sou a professora Simone Lessa. Esse é o nosso segundo vídeo sobre a história da Igreja Cristã. Neste canal eu te convido a viajar pela história e aprender com o passado. O império mais poderoso da Terra, que dominava a Europa, partes da África e da Ásia, passou a adotar o cristianismo como religião oficial. Quem poderia imaginar que um homem judeu, vivendo na Palestina há 2000 anos atrás, reuniria apenas 12 homens e começaria uma verdadeira revolução sem armas, apenas utilizando um instrumento poderoso, a fé. Somente Jesus Cristo conseguiria tamanho feito. De perseguido, o cristianismo passou a se tornar a religião de seu perseguidor. Porém, esse mesmo império começou a sofrer graves crises econômicas e políticas, que o tornou vulnerável aos ataques dos povos bárbaros. Os bárbaros eram povos que viviam no extremo norte da Europa e eram assim chamados pelos romanos por estarem muito distantes da cultura sofisticada de Roma. Pois bem, foi exatamente os povos bárbaros que atacaram e invadiram Roma, pondo fim ao domínio do Império Romano na Europa Ocidental, no ano 476 da Era Cristã. A parte oriental do Império continuou como território unificado até 1453, com a capital em Constantinopla. Agora perceba a ironia. O Império, que perseguia os cristãos, passou a adotar o cristianismo como religião oficial. Depois sofreu a sua queda. Entretanto, a Igreja Católica Apostólica Romana seguia forte e poderosa, influente na política europeia. Toda essa reviravolta aconteceu em apenas 400 anos de história. O Império cai, surgem pequenos reinos na Europa Ocidental, que vão adotar a religião de Roma, a fim de manterem uma coesão e legitimidade política em seus territórios. Reis são coroados e depostos sob o poder de influência da Igreja Cristã oficial na época. Era o início da chamada Idade Média. A Igreja se torna mais poderosa que qualquer império ou rei. Homens de destaque que queriam dominar e ampliar seus domínios sabiam a força que a Igreja tinha como instrumento de poder e se aproximavam desse poder, buscando alianças e legitimidade. Em troca, forneciam proteção, estabilidade e riqueza para a Igreja de Roma. A Igreja se tornava tão poderosa e rica que passou a ser contaminada com as práticas e dogmas completamente estranhos ao Evangelho genuíno de Jesus Cristo. A Igreja Católica chegou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa. Um evento curioso aconteceu no ano 999 da Era Cristã, quando a Igreja encorajou os fiéis a crerem que a profecia do livro de Apocalipse se cumpriria naquele ano e o mundo estaria chegando ao fim. Com isso, os fiéis passaram a fazer enormes doações de terras e bens para a Igreja, a fim de garantirem um bom lugar no reino de Deus. Foi o ano em que a Igreja mais se expandiu em bens e propriedades. O ano 1000 chegou e o mundo não acabou. Mas a imagem da Igreja Romana estava bem desgastada. Dogmas e práticas da Igreja passaram a ser seriamente questionados pela própria comunidade cristã.
Esses questionamentos levaram a uma grande crise na igreja, com o primeiro cisma, ou seja, a igreja se dividia em duas partes. De um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, prevalecendo na parte ocidental da Europa, e do outro, a Igreja Ortodoxa Cristã, com sede em Constantinopla, no ano de 1054 da Era Cristã. Lembrando que Constantinopla era uma cidade que abrigava os imperadores romanos desde o ano 330 d.C., quando o imperador Constantino se mudou para esta cidade. Ela era a sede do Império Romano do Oriente, desde o ano 300, mas antes tinha o nome de Bizâncio, e Constantino renomeou de Constantinopla. Os resquícios do Império Romano, que dominava a parte oriental da Europa e parte da Ásia, passou a adotar como religião oficial a Igreja Ortodoxa, rompendo com a Igreja de Roma e com o poder de influência do Papa. O rito ortodoxo possui alguns pontos divergentes da Igreja Romana, como, por exemplo, não reconhecem a autoridade e o poder infalível do Papa. Não utilizam imagens tridimensionais dos seus templos, ou seja, estátuas de santos. Não proíbem homens casados de serem sacerdotes. Admitem o divórcio e o novo casamento, em situações específicas, como o adultério, por exemplo. Atualmente, países como Rússia, Romênia, Iugoslávia e Bulgária são exemplos de países com a maioria de cristãos ortodoxos. Com a expansão do Islã e a invasão de Jerusalém pelos árabes muçulmanos, as autoridades religiosas, tanto da Igreja de Roma quanto a de Constantinopla, passaram a ter como objetivo retomar a Cidade Santa para os cristãos. Deu-se início às Cruzadas, ocorridas entre os séculos XI e XII. As Cruzadas foram espécies de guerras santas, com o principal objetivo de resgatar Jerusalém para os cristãos. O rei inglês Ricardo Coração de Leão foi um dos monarcas que participaram das Cruzadas. O sonho de reconquistar Jerusalém passou a permear o imaginário da população europeia e de seus monarcas. Os investimentos na expansão marítima não tinham apenas motivações econômicas. Uma de suas finalidades era viabilizar a retomada da Terra Santa. A impressão que temos é que estudar a história da humanidade é também estudar a influência da fé no comportamento dos seres humanos ao longo do tempo. Não é mesmo? Bom, como vimos, esse período vai marcar a história de uma igreja muito rica, poderosa e influente, que vai se envolver em muitas tramas políticas do seu tempo. E exatamente por conta disso, ela passa a sofrer a sua primeira grande divisão. Eu sou a professora Simone Lessa, obrigada pela sua companhia nessa viagem pela história. Fiquem atentos ao nosso terceiro vídeo sobre a história da Igreja Cristã. Beijos e até a próxima!